Graça e paz, Deus abençoe você, onde você estiver e quando você estiver. Nós estamos aqui falando para casais no meio da pandemia. Nós temos um projeto na nossa comunidade de fé, que é a Escola do Amor. Hoje nós estamos fazendo um pouco disso aqui de uma maneira diferente. Então Deus abençoe você, que você reflita com essa palavra, que ela abençoe você, seu casamento e sua família, no nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de falar sobre unidade, gostaria de falar como ser uma só carne, essa frase que está na Bíblia Sagrada, que Jesus Cristo falou. Na verdade, Jesus Cristo citou essa expressão, que foi uma poesia composta por Adão, que está lá em Gênesis, no capítulo 2. E Jesus Cristo vem aqui e cita Adão para os seus discípulos. E eu gostaria de ler esse texto com você, para embasar isso que eu gostaria de falar para você nessa noite. Está em Marcos, no capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 9. Marcos 10, do 6 ao 9. Jesus Cristo diz assim: mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Versículo 8, eu gostaria de frisar: e serão os dois uma só carne. Uma só carne. Unidade. Como ser uma só carne? Eu gostaria de abordar esse tema com você essa noite. Nesse momento em que, nesse momento de pandemia, em que antes do confinamento, antes da determinação que as pessoas não saíssem de casa, as próprias autoridades já sabiam de antemão que um dos reflexos dessa medida seria o aumento da violência doméstica, o aumento dos abusos, o aumento das discussões, dos problemas familiares. Eu gostaria de dizer para você que a palavra de Deus prevê que para um casamento feliz, para uma família feliz, o que nós precisamos é estar juntos. Juntos, não apenas em um ajuntamento, em uma comunhão numa mesma casa, em um confinamento, não. Juntos, a ponto de nos tornarmos uma só carne. Né? O casamento, da maneira como Deus concebeu, da maneira como Deus criou, e é isso que nós lemos no texto aqui, Jesus Cristo vem e diz para os discípulos: olha, desde o princípio da criação. Então, desde o princípio da criação, Deus planejou o casamento para que o homem e a mulher se tornassem uma só carne. São dois que se fundem em um novo ser, em uma nova maneira de ser. Então, eu gostaria de refutar a ideia de que para que as famílias possam viver bem, para que os casais, os casamentos possam ser mais felizes, é preciso haver uma distância de segurança, é preciso haver esse distanciamento social. Não, eu gostaria de refutar essa ideia, certo? O casamento como Deus inventou, o casamento em que duas pessoas vão se fundir em uma só carne, certo? Então, o fato de nós ficarmos mais juntos e o fato de ficarmos mais juntos gerar mais discussões, mais problemas, mais agressões, mais violência doméstica, mais abuso, vem revelar que as famílias estão doentes. E não foi isso que Deus planejou. O fato de ficarmos mais juntos, pelo contrário, deveria produzir mais amor, mais afeto, mais intimidade, mais alegria, mais harmonia, porque foi assim que Deus criou. Certo? Se quando nós ficamos juntos, então os problemas vêm à tona, é sinal que eles já estavam lá antes disso, certo? Então
nós, como servos de Deus, nós queremos trabalhar para que isso se resolva e para que isso não seja assim. Que o momento em que pudermos ficar juntos, o momento em que pudermos nos ajuntar, sejam os momentos mais felizes que estivermos. Aí sim, nós estaremos saudáveis, nós estaremos em famílias do jeito que Deus criou, desde o princípio, como Jesus Cristo afirmou. Então, vamos partir para, de uma maneira mais prática, falar como é ser uma só carne. Eu separei 3 coisas que eu entendo aqui que são estritamente necessárias para que nós consigamos ser uma só carne. Podem existir outros elementos aí, mas eu, na inspiração que eu tive, eu separei esses 3 elementos, que não são 3 passos, mas eles acontecem simultaneamente e um vai derivar do outro e eles precisam acontecer em conjunto para que isso possa dar certo e para que nós possamos ser uma só carne. Então, o que vem a ser uma só carne? Essa fusão de 2 pessoas que se tornam uma. Né? E como é que isso vai acontecer? Como ser uma só carne? Primeiro, eu preciso me esvaziar de mim mesma. Em segundo lugar, eu preciso conhecer o meu cônjuge. E em terceiro lugar, eu preciso trabalhar para que isso dê certo. Eu preciso de serviço. Serviço. Eu preciso estar comprometido com esse serviço. Certo? Então, primeira coisa, o esvaziamento. Para que eu possa ser uma só carne com a mulher com quem eu casei, para que você possa ser uma só carne com o seu marido, a primeira coisa que você precisa fazer é se esvaziar. Certo? É muita informação, são muitos desejos, são muitos gostos. Precisa haver um esvaziamento em ambas as partes para que se possa se unir e então se formar uma só carne, esse novo ser, essa nova família, de acordo com Deus criou. Então, ao eu me unir à minha esposa, é necessário que eu esteja disposto a deixar para trás alguns hábitos, alguns desejos, algumas maneiras de ser que vão ser prejudiciais ao meu relacionamento, certo? Isso é fundamental. Então, para entrarmos nesse relacionamento, é estritamente necessário que você saiba abrir mão. Vamos abrir mão, certo? É preciso renunciar, é preciso estar disposto a fazer isso em nome do amor que eu sinto pelo meu cônjuge. Então, primeira coisa, eu preciso me esvaziar. Para que nós possamos ser uma só carne, eu e minha esposa, eu preciso me esvaziar de um lado e ela precisa se esvaziar do lado dela, certo? Senão nós não vamos conseguir nos unir. É muita informação junta, são muitos desejos, são muitos gostos, isso vai gerar uma tensão, um vai querer puxar para um lado, vai querer puxar para o outro. Por isso que é necessário que a gente esteja disposto a abrir mão. É preciso que eu me esvazie. É preciso que minha esposa também se esvazie. Para que nós possamos nos unir e essa união seja saudável, certo? Segunda coisa, conhecimento. Eu preciso conhecer o meu cônjuge, eu preciso conhecer a minha esposa. Como isso vai acontecer? Através de um diálogo aberto, franco, sincero, verdadeiro. É estritamente necessário que a gente possa ter liberdade de conversar, de abrir o coração, abrir a alma, de expor os mistérios, revelar os segredos e conversar. Isso o diálogo precisa existir. Esse diálogo essa conversa franca precisa acontecer, senão nós não vamos conseguir desenvolver um relacionamento maduro, um relacionamento saudável. É através do diálogo que eu vou conhecer os hábitos,
os gostos, os sentimentos, os pensamentos do meu cônjuge, e eu vou usar essa informação de forma a trazer harmonia para a nossa relação, certo? Esse conhecimento adquirido através do diálogo, através da observação, ele não vai adiantar de nada se eu não usá-lo em favor dessa relação saudável, dessa relação que se quer construir, desse novo ser que vai surgir da união de duas pessoas, certo? Conhecimento é poder. Sem dúvida, conhecimento é poder, mas para que ele seja poder, esse conhecimento precisa ser utilizado. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui para explicar o que eu quero dizer com isso. Não adianta você, esposa, saber que o seu marido adora um pudim se você não faz um pudim para ele. Percebe? Você precisa utilizar esse poder que você tem para fazer o seu cônjuge feliz. Quer ver outro exemplo? Aqui em casa. Metade dos problemas que nós temos aqui em casa são resolvidos com uma boa e velha massagem. A minha esposa, ela está sempre disponível a ser massageada. Todos os finais de tarde, todas as noites, ela chega cansada, estressada, e a massagem é o momento dela relaxar, dela ficar feliz, dela tirar um pouco da tensão do dia a dia. Mas eu sei muito bem disso, mas não adianta de nada eu saber disso se eu não estiver disposto a fazer a massagem nela. Certo? Então, o conhecimento é poder, à medida que esse conhecimento é utilizado. Certo? Então nós precisamos fazer com que esse conhecimento, uma vez utilizado, uma vez posto em prática, que ele gere maturidade, que ele gere um amadurecimento. Tá legal? Que ele gere um amadurecimento da nossa relação, do nosso casamento, certo? O que é essa maturidade? O que é esse amadurecimento? É o momento de tanto renunciar, de tanto me esforçar para deixar para trás aquilo que eu fui e que eu não quero ser mais, por amor à minha amada, ao meu cônjuge, de tanto me esforçar para fazê-lo feliz, para fazê-la feliz, e de tanto fazer isso, isso vai se tornar um hábito. E ao se tornar um hábito, então é o momento do amadurecimento, é o momento da maturidade, em que eu abri mão de determinadas coisas para fazer o que o outro gosta e assim tornar a nossa relação feliz, tornar a nossa relação saudável e harmoniosa. E eu quero que você observe que o fazer acontecer, o fazer, o realizar, o poder que esse conhecimento traz é o terceiro passo, que é o serviço. Eu conheço o que o meu cônjuge gosta, o que o meu cônjuge quer, eu adquiro esse poder, e à medida que eu adquiro esse poder para mim e eu me disponho a realizá-lo, isso é o serviço, isso é o trabalho. E eu quero dizer para você que dá trabalho. É trabalho, dá trabalho, mas é compensador, é reconfortante, é maravilhoso quando o casal consegue chegar a esse momento de esvaziamento, esse momento de renúncia, em que o marido não se preocupa mais somente com as suas necessidades, mas ele se esquece em prol da sua esposa. E a esposa, por sua vez, ela não é uma sanguessuga, não, mas ela também esquece de si própria e começa a pensar só no marido, e então começa a ver essa relação de uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto dentro do casamento. Isso é lindo,
Porque aí o marido vai cuidar das coisas da esposa, a esposa, por sua vez, vai cuidar das coisas do marido, e aí as coisas começam a fluir. E aí a felicidade começa a reinar, e aí as coisas começam a dar certo. Porque aí essa é uma relação que não é mais uma relação sufocante, não é uma relação cansativa, deixa de ser um peso, porque é um lutando as guerras do outro. Isso torna as coisas mais fáceis, isso torna as coisas mais prazerosas, isso torna as coisas da maneira como Deus fez desde o princípio. Isso quer ser uma só carne. É o momento em que dois se unem em um único propósito. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é prazeroso. Então isso é serviço, isso é trabalho. Não pense em você, jovem, que você vai casar para deixar sua mãe que está te enchendo a paciência para trás e você vai arrumar, então, não uma mulher, uma empregada. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Casamento, se você não está aguentando a sua mãe exigindo de você algumas pequenas responsabilidades, eu quero dizer para você que você vai entrar no casamento e você não vai dar conta. Porque o casamento é o momento em que as responsabilidades limitadas que você tinha enquanto filho, enquanto filha, serão majoradas. Se dentro da sua casa, lá na sua família, lá junto com seu pai, junto com sua mãe, você tinha responsabilidades limitadas, quando você chega no casamento, as suas responsabilidades são majoradas. E você, então, é o primeiro responsável pelo sucesso da sua casa, pelo sucesso do seu casamento, pelo sucesso da sua família. Se antes as suas responsabilidades eram limitadas, agora você tem responsabilidade não só com você, mas você tem responsabilidade com o seu cônjuge e você tem responsabilidades com os frutos do seu casamento, que são os seus filhos. Perceba que a responsabilidade é 100% sua. Todo conselheiro matrimonial está acostumado a ouvir em aconselhamentos pastorais que a culpa é do outro, a culpa é dele, ou a culpa é dela. Mas eu gostaria de dizer para você que desde o princípio a culpa é 100% sua, a culpa é 100% minha. Adão, quando ele foi flagrado em pecado, ele disse para Deus: olha, a culpa é dela. A mulher, quando foi questionada por Deus também, ela tratou de repassar a culpa para a serpente. Mas eu gostaria de dizer para você que numa relação de uma só carne, a culpa é 100% sua. Tem um dito popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu tenho responsabilidades com as atitudes que o meu cônjuge tem. Eu sou responsável de conseguir extrair o melhor da minha esposa. Você é responsável de conseguir extrair o melhor do seu marido. E quando a gente traz a responsabilidade sobre os nossos ombros, então nós vamos conseguir diminuir o peso no ombro do outro e nós vamos conseguir extrair o melhor do outro. Sempre existe um outro lado da moeda. O cônjuge nunca trai o seu cônjuge sem motivo. Sempre existe uma falha da outra parte também, mesmo na parte inocente. Sempre existe o outro lado da moeda, sempre existe alguma falha, algum elemento que foi estopim, que foi a pólvora que botou fogo nessa fogueira. Então nós precisamos nos atentar a essas coisas. Então, para sermos uma só carne, é preciso primeiro deixar. Jesus Cristo disse, deixará o homem seu
pai e a sua mãe unir-se à sua mulher. Esvaziamento. Então deixe, aprenda a deixar. Segundo, conhecimento. Vamos nos conhecer. O conhecimento vai trazer para a gente ferramentas, vai trazer para a gente poder, e a gente vai ter que usar esse poder através do serviço para agradar, para alegrar, para trazer harmonia para o nosso cônjuge, e isso vai ser bênção para a nossa relação. Olha, você não pode entrar numa relação pensando em ser um sanguessuga e nem pensando que o outro vai ser um sanguessuga seu. Não. A gente entra numa relação para dar. E aí que está o grande segredo da coisa. Então, que nós possamos crescer e aprender a ser uma só carne. Fazendo isso, a nossa relação vai melhorar. Fazendo isso, a nossa relação vai ser um terreno que vai frutificar abundantemente. Então, cresça. Vamos crescer nessa unidade, nesse companheirismo, nesse altruísmo. Que Deus possa, assim, abençoar você, a sua família, a sua relação. Que nós sejamos, assim, abençoados e que a graça do Senhor seja multiplicada sobre a nossa família. Amém? Então, se você quer ser feliz, aprenda a ser uma só carne. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Vamos trabalhar. Amém? Agora é com você. Deus te abençoe. Seja feliz em nome de Jesus.